E aí, galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Galera, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, como é fácil cortar um tubo. Esse tubo aqui ele tem 30 milímetros de espessura, tá? Como é fácil cortar um tubo na policorte para ela ficar bem certinha, tá? Igual esses aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá bem alinhadinho, né, ó? Aqui eu vou cortar ele um pouco maior, porque eu quero fazer o ajuste depois que ele tiver menor, tá? Eu tô cortando, vou cortar com 1 centímetro maior, tá? Eu vou cortar com 16, mas na verdade o que eu preciso é 15, tá bom? Vou usar policorte serra mármore, tá? Eu coloquei esse nome, tá? Na verdade, policorte não é nem desse jeito. Mas eu falo policorte porque ela corta todo tipo de metalon, cabendo nessa altura aqui, ó. Eu já até levantei mais ela para ter mais uma profundidade para cortar os tubos assim, tá? Ó. Foi eu que batizei ela como policorte serra mármore, tá? Eu vou posicionar o celular aqui porque não vai dar para segurar não, que eu tenho que segurar o tubo. Não dá para eu filmar com a mão não. Vou posicionar aqui num ponto mais específico para vocês verem. Eu vou ter que ir cortando e girando, entendeu? O disco ele não corta até embaixo, então eu vou cortando e girando o tubo. Deixa eu ver se eu não vou ficar no meio aqui. Ó. Aqui ó, já tem um batente no esquadro, né? Ó. Aqui eu vou só girar o tubo. Conforme eu fizer o primeiro corte, ó, aqui é a marcação aqui, ó. Eu vou fazer o primeiro corte, depois eu vou girando o tubo, entendeu? Ó, eu fiz o primeiro corte, ó. Ó, vou tirar para vocês, ó. Ó, tá vendo? Agora eu vou só girando e terminando o corte, ó. Entendeu? Não se preocupe que aqui, ó, depois eu acho a posição exata, ó. Tá bom? Ó. É só achar o local onde o disco se encaixa perfeitamente, aí você vai e faz o giro, ó. Mas mais para frente eu vou, para fazer a parte menor, eu vou colocar um batente, que aí fica fácil de eu girar ele sem ter problema de ficar parando a máquina para achar o local exato, entendeu? Que tendo batente, eu vou só girando e cortando, mas eu vou ter um batente de parada, entendeu? Creio que mais essa aqui já corta. Olha só esse acabamento, galera. Ó. Que aqui é cortando. Aqui ainda não tá perfeito ainda. Eu quero com batente. Com batente eu vou ter mais precisão. Porque aqui eu tô tirando e colocando, girando, entendeu? Olha aí. Diga aí se não ficou bacana. Agora aqui, ó. Eu vou tirar 5 milímetros desse lado e 5 desse. Só para ajustar, ó. Olhando assim, aparentemente tá perfeito, né? Mas eu vou fazer um batente. Que é para mim fazer os cortes girando aqui, ó. O batente vai estar aqui, ó. Eu vou só girando aqui, ó. Apoiado aqui, ó. Aí eu faço o corte perfeito do outro lado, entendeu? Ó, aqui já coloquei o batente e tal, ó. Aqui é uma madeira que eu peguei ali, mas com certeza ela deve ter esquadro, porque quando essas madeiras tá bem cortadinha aqui, geralmente eu cortei na serra de meia esquadria, né? Então aqui, ó, a minha referência vai ser esse apoio aqui, ó. Aí eu vou girando o tubo aqui, ó. E vou cortando e vou girando. Então, automaticamente ele vai transferir esse paralelo para cá, ó. Não importa se aqui esteja torto, se esse lado estiver fora de esquadro, não importa, porque sempre o lado que estiver mais para fora é o lado que vai servir como base aqui, entendeu? Vamos lá.
posicionar o celular numa posição que deixa eu fazer o corte e vocês acompanhar, tá, ó. Você entendeu? Aqui, ó, vai tirar poucos milímetros aqui, ó, tá vendo? Ó, é só para ajustar mesmo. Aí depois eu vou virar a peça, mudo esse batente mais para cá um pouquinho para chegar na medida que eu quero, que é 15 centímetros, tá? Ficou bom, né? Ali é rebarba de corte, ó. Agora é só virar. Agora é só marcar a medida que eu quero, né? Os 15 milímetros. 15 milímetros não, os 15 centímetros, tá? Deixa eu ver quanto tá aqui, ó. Ó, eu quero que ele fique com 15. Ainda tem essa margem aqui para cortar, tá vendo? Ó, galera, eu fiz a medida agora. Eu não vou cortar mais do outro lado, não. Esse lado aqui tá perfeito. Vou recortar novamente do outro lado, tá? Agora eu deixei vocês um pouquinho mais afastados, porque eu preciso ter total apoio aqui, ó. Que eu não posso deixar esse tubo fugir para lá, ó. Se ele movimentar um pouquinho para lá, eu perco o alinhamento do corte. Então, como o celular estava aqui próximo, estava atrapalhando meu braço. Então eu deixei vocês mais afastados para eu ter mais um espaço aqui, ó. Para eu não deixar o tubo escorregar para lá, ó. Entendeu? Ó, agora aqui é só passar uma lima lá, ó. Vocês notem que o esquadro tá perfeitinho, ó, tá vendo? Ó, é só passar uma lima aqui, tirar essa rebarba aí, ó. Eu vou passar a lima ali e já volto com vocês, tá bom? Aí, galera, já tem um acabamento ali, ó. Essas marquinhas aqui não tem nada não, tá? Ó, é só uma marca, só isso aqui não vai atrapalhar no que eu vou fazer não, tá? Ó. Tá vendo? Já deu um acabamento, ó. Ficou com... Não ficou exatamente com os 15 não, mas não tem problema não, se ficar para mais ou para menos, tá? Ó. Ficou 14,9. Mas tá bom. Agora aqui, depois eu vou partir ele no meio aqui, ó, porque ele tá com folga pro que eu quero, entendeu? Ó, o anelzinho que saiu, tá vendo? O ideal era se a gente tivesse torno, mas como a gente não tem torno, a gente tem que se virar com o que tem, né? Então, não é porque nós tem só uma serra mármore que nós não conseguimos fazer um serviço parecido com o de torno, né? Mas o torno ia ficar mais perfeito, né? Com certeza, né? Ó, a ideia é isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma bacia
de bicicleta, tá? De cubo, tá? Ó. A ideia é fazer um eixo maior, tá? Ó, tá vendo? Ó, ele tem uma microfolga aqui, ó. Eu tô vendo aqui, se eu corto ele direto aqui, ó, e fecho, né, para tirar essa microfolga, porque, ó, é bem pouquinho, tá vendo? Eu tava pensando se eu cortar, se eu fazia vários cortezinhos aqui, batia, né? Aqui, ó, e batia, mas eu tô achando que é melhor fazer só um direto e fechar. Vai dar menos trabalho do que eu fazer vários cortes aqui depois e bater para poder tirar esse jogo, né? Apesar que é bem pouco, ó. É, daria até para compensar com latinha, sabe? Latinha de alumínio. Cortava um filete de latinha e fazia uma volta aqui e encaixava aqui. Ó. Mas ela poderia cair lá para dentro e depois ficar com folga, né? Eu vou estudar aqui o que eu faço. Aí, aí você deve estar me perguntando, mas e aí o eixo vai dar esse tamanho? Espera aí que eu vou mostrar o eixo para vocês, tá? Olha só, esse é o eixo, tá? O eixo original é esse pedaço para cá e esse para cá. O que que eu fiz? Eu serrei o eixo no meio, né? E coloquei um pedaço de barra roscada M10 aqui no meio e soldei. Para fazer um eixo maior, entendeu? Aqui eu deixei ele com... A ideia é 23, né? Mas eu sempre deixo um pouquinho mais, que é... 23 não, era 21. Corrige, tá? 21. Só que eu deixei um pouquinho maior. Não tem problema não. Isso aqui, o que ficar sobrando, não vai atrapalhar não. Vai só passar da porca aqui. É melhor do que deixar zerado assim, ó. Entendeu? Aí eu... É porque esse aqui é o primeiro que eu tô fazendo. Esse aqui, através desse aqui eu vou saber as medidas exatas que eu preciso, né? Eu considerei que eu preciso 3,5 cm daqui para cá e 3,5 para cá. Então, que é para eu fazer a fixação, né? Vou tirar aqui pra vocês verem. No caso vai ficar assim, ó. Eu vou montar ele, depois eu volto com o vídeo para vocês, tá? Eu vou montar que vai ficar mais bacana, tá? Eu vou só dar um pause aqui. Olha só meu ajudante aí, ó. Quer ajudar, tá vendo? Eu vou fazer uma montagem rápida. É só para vocês verem como é que vai ficar. Né, Pichano? Diga, este é o mascote do canal agora, tá? Esses cubos aqui, galera, eles usam 10 esferas de cada lado. Mas só que tá... eu abro ele, eu desmonto ele. Quando eu desmonto, alguns vem faltando 2 esferas, outros vem faltando uma, entendeu? Aí, para minha sorte, eu tenho umas esferas ali que eu consigo completar as que tá faltando. Tem que ter 10 aqui de cada lado, ó. Fazer só uma montagem rápida para vocês entenderem o que eu tô querendo explicar. É que eu tô querendo eliminar isso aqui dos carrinhos, ó. Para fazer um eixo maior, né? E ficar... eu acho que dá mais resistência, entendeu? Dá mais precisão ainda. Devido vai ficar maior, né? Deixa eu ver quantas já foi aqui. Não sei se já foi as 10, né? Tá sobrando um aqui, então ainda falta um ali. Pronto. Aí agora aqui eu vou encostar esse aqui, ó. Para eu montar o outro lado. Coloca a bacia, ó. Agora vamos para as esferas. Eu tava tentando procurar essa barra roscada aqui, ó. Mas eu não sei qual padrão, o fio de rosca que vai aqui.
entendeu? É difícil de achar. Se não comprava barra roscada, não teria o trabalho de ficar emendando, cortar o eixo e emendar, entendeu? Porque querendo ou não, isso leva trabalho e dá gasto, porque você está gastando eletrodo para emendar, entendeu? Está gastando energia, entendeu? E a mão de obra que dá, né? Que tem que fazer um processo, desbastar a ponta dele, deixar as pontas funiladas que nem uma ponta para poder encher de solda. Não é só encostar um no outro e soldar, tem que fazer um processo antes. Cadê a cone? Não é, pichano? Tá ficando bom, tá? Tem que ser rápido, senão a memória do celular não vai dar para gravar tudo. Aqui é só para vocês terem ideia do o que vai ter mais para frente, tá? Ó, olha que da hora, ó. Aí aqui eu tenho mais facilidade em fazer solda. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Eu vou ter mais facilidade em fazer solda, tá? Ó, porque o material mais resistente, tá? Isso ainda tá gravando, eu sei que meu celular já tá sem bateria. Ó, esse material aqui, ó, se eu não tiver as manhas para soldar, isso aqui fura. Essa chapa é bem fininha, entendeu? Ó, parece um alumínio. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera, que o meu celular acabou a bateria, tá? Já até apagou a tela aqui já. Então, galera, esse foi o vídeo aí, ó. Se vocês gostou, deixa o like de vocês, tá bom? Olha aí, ó. Bacana, bacana, ó. Tá vendo? Aí aqui é só centralizar direitinho, tá? Eu montei nas correrias aqui só para vocês acompanhar, tá? Valeu! Não esquece de deixar o like. Fui!